Rafael, conheço, mas está se aprofundando agora, né? Legal, gente. Não, bacana. Eu pergunto até porque tem muitas formas de ver processo, né? Tipo, tem muito o contexto do que é processo, e aí tem muito essa parte de teoria, e aí eu gosto de trazer, que traz muito esse combo aqui, totalmente aqui, que nem o Gregório comentou, que é uma definição, análise, melhoria contínua, só que eu gosto muito de complementar, que são essa questão das necessidades. Então, o processo ele vem muito a atender isso, uma necessidade. Eu brinco que é uma dor. A gente não vai mexer num processo se não tiver doendo em alguma área, em realmente alguma função, né? Algum déficit aconteceu para literalmente pensar por que não estruturar aquilo. Não é da noite para o dia. Então, sempre vem de alguma dor, né? E aí, por isso que acaba surgindo toda essa estrutura, né? Como foi feito. Antigamente, aí trazendo um pouquinho também da teoria ali, século XIX, eles faziam um processo, não existia, né? Claro, não tinha nada de tecnologia, então eles, o que é que eles faziam para desenhar processo? Juntava todo mundo numa sala, e aí eles iam colocando as pessoas pilhadas, assim, uma de trás das outras, e iam ali estruturando a forma de como as coisas tinham que ser, né? Então, por exemplo, se já tinha uma pessoa que era lavadeira e a outra era costureira, ou então alguém que já cuidava ali realmente dos estábulos, eles iam organizando ali na hora os processos. Tipo, mas por que que você está sempre penteando ali o pelo do cavalo? Por que não agora trazer o cavalo um pouco mais para frente do castelo e a gente pinchar ali? Então, acho que hoje vocês veem um pouco mais isso em série, né? Que eles ficam pinchando ali realmente. E antigamente eles perceberam que se eles pinchassem dentro dos estábulos, aquilo ia sujar e sempre ia ficar sujo, o cavalo não podia estar comendo capim com pelo, então aquilo já era processo feito naquele tempo, né? E aí, óbvio que hoje a gente tem software, né? Antigamente era algo mais desenhado, e hoje a gente utiliza diversas ferramentas que nos ajudam, né? Dá um apoio no dia a dia. Mas, em tese, sempre acaba sendo uma dor, né? Algo que a gente tem, assim, no dia a dia, que quer fazer algumas correções. E aí, seguindo aqui um pouquinho, através dessa dor, a gente sempre acaba analisando. Então, tipo, sempre tem essa dor, vai ser observada, avaliada, né, conferida. Muitas vezes vem um desenho, e aí pode ser através de ferramenta ou não, que nem eu comentei. Às vezes pode ser definido num bate-papo. Vivian, mas isso é processo? Sim, isso é processo. Às vezes, dois gestores podem alinhar uma modificação de um processo ali, porque eles identificaram que as áreas não estão se comunicando muito bem. Então, eles vão lá e definem. Não, a partir de agora eu já quero que isso venha através de um sistema para mim. Ou então, já utilizamos esse sistema, por que que você não utiliza agora esse módulo? Então, isso também é processo. Então, às vezes, acaba que a gente fica muito, né, abordado, né, nessa mesclagem do desenho, mas que eu enfatizo porque ajuda muito, né? Nós, humanos, somos muito visual. Então, quando a gente vê algo, né, deslumbra algo, a gente foca mais e presta mais atenção. Tanto a questão também de cores, né? Então, isso ajuda bastante. Depois vem a parte ali realmente de executar, então, como é que pode ser feito, como é a melhor forma que pode ser executado. E aí, nesse executar, eu gosto muito de dar ênfase em alguns pontos. Por exemplo, quando a gente está descendo um pouquinho mais para mapeamento mesmo do processo, e aí a parte da arquitetura, existem alguns cenários que eu sempre gosto de trazer no processo, que é assim, a forma como o gestor enxerga o processo, a forma como a pessoa realmente dá a operação de quem está no dia a dia, ou pode ser algum coordenador, e depois a gente descer para o nível de quem faz aquilo. Vivian, por que isso? Vou dar um exemplo do dia a dia. Alguém que já trabalhou em call center? Já coloquem no chat para mim também, quem já trabalha. Eu, Vivian, já trabalhei, sei como é que é. Mais alguém? Alguém mais trabalhou? É uma boa parte. Por que que eu quero dar esse exemplo para vocês? Em call center, o que é que acontece? E ele é muito realmente, é uma coisa que é processo mudando constante, né?
modificar alguma coisa, a partir de agora modificar alguma fila, aumentar atendente, ou aquele formato do manual não atende mais, ou vai ter que estruturar tudo. Só que é muito comum o que é que acontece? A forma como o gestor chega para uma diretoria falando sobre alguma modificação de processo, então ele vai chegar de forma macro, bem macro, porque a dor que ele sente é só o que o diretor reporta. A forma como um supervisor, quem está no dia a dia com a pessoa, é outra. Então ele vai dizer assim, cara, isso aqui já não tem mais como, porque a pessoa lá que está falando com o cliente já não consegue mais dar um retorno, esse processo não está mais fluindo bem, e é totalmente diferente a forma como o operador recebe isso, porque ele está recebendo a ligação. Então, todo dia ele fica recebendo aquela reclamação ali, ou então alguma coisa que já está incomodando, e aí as escadinhas de formato que a gente escuta, isso impacta diretamente no processo. Tem certeza, Vivian? Sim, porque quando a gente está mapeando, se a gente só ouvir a voz do gestor, ele vai me trazer muito macro. Quando eu desço para o cara da operação, ele vai me trazer pontos de dores e gaps. Então, muitas vezes, quando eu vou falar com o operador, ele fala, Vivian, se tu for nesse ponto aqui, ó, do processo, não está funcionando. Mas se eu for para o gestor, ele fala, não, Vivian, flui super bem. Às vezes flui porque o cara lá da operação, ele faz isso manualmente. Ou ele já faz isso há sei quantos anos, ou é a síndrome de Gabriela, né? Eu cresci assim, nasci assim, vou morrer assim. E aí fica algo eterno. Então, o gestor, ele sente pouco. O cara da operação, ele sente bem mais. Então, às vezes, é bom quando a gente estiver muito nessa parte de processo, entender quem vai ser o impactado e como é, se é uma dor ou não, né? Mais à frente, eu trouxe até um case para vocês que a gente implementou aqui em um dos clientes da Portfólio. Foi bem bacana isso, para vocês verem também como isso impacta muito os olhares, né, e a forma da gente entender ali o processo. Ainda que um pouquinho monitorar e controlar os processos, né, que é muito o pós, né, do que vai modificar, quais são os ganhos, né, o que é que realmente vai vir de positivo com o processo. Sempre vem algo positivo com o processo? Depende. Então, acaba que é uma coisa que a gente tem que analisar. Em qual sentido? Que nem eu disse. Se for feito muito com uma visão macro, se é uma dor ou não, ou será que aquilo realmente vai melhorar? Mas quem é que vai usar? Qual é a área, né? Ou melhor, quais áreas são impactadas? Porque muitas vezes a gente só foca muito nisso, tipo, aonde e como. E aí, numa expansão de empresa, muitas vezes quando a gente modifica algum processo, ele impacta em outras áreas também, né? Às vezes pontos positivos, e às vezes se não for analisado bem, né, o controlar dos processos, vem alguns pontos negativos, tá? Gente, estou falando muito rápido, tá dando para entender, tá legal, vão dando aí um ok. Laís, tem sim, viu, Laís? Tem sim. A Laís perguntou aqui, gente, né, se existem perguntas certas no momento do desenho. Sim. Mais à frente eu vou mostrar para vocês que a gente tem a cadeia integrada que ajuda muito a gente ter uma visão macro. Até trouxe para vocês e muitas vezes acaba que a pessoa está com uma dor, mas ela só acha que a dor, por exemplo, todo dia, todo mês eu faço um arquivo, né? Todo mês eu faço um arquivo e aí esse arquivo eu sempre estou fazendo ele manualmente. E aí um belo dia a gente tem que modificar para colocar num sistema, alguma coisa assim. Só que se eu chego para minha gestora e só falo que o problema é aquele arquivo, ela só vai enxergar que aquilo é uma dor. Quando eu vou para o processo, e aí vai muito realmente quem está fazendo toda essa análise ter uma visão um pouco mais crítica, de tipo, mas Vivian, por que que tu faz esse arquivo, entendeu? Qual é o ganho? Por que que todo mês tu faz? O sistema não dá um relatório? Tem certeza? Tem que adicionar algo a mais? Então, são essas perguntinhas mais questionadoras, que quem está recebendo acha que a gente está querendo se intrometer, só que não é. É para a gente pensar no melhor cenário. Então, aí sempre é muito bom a gente entender realmente qual é a dor. Eu gosto muito de perguntar, tipo assim, qual ganho tu vai ter se mudar esse processo? Se a pessoa conseguir me falar, beleza, realmente ela sabe o que é que ela quer. Se a pessoa me enrolar um pouco, eu ficar, hoje não tá bom. Então a gente tem que entender se não só é uma dor da Vivian, às vezes não é nem uma dor da área, às vezes é uma dor só da Vivian que está impactando para ela e que ninguém vai ter ganho. Então o processo ele vem muito com essa riqueza
de forma ampla, vai atender a quem? Quais são os objetivos, né? Vai ter ganho mesmo? E aí vem muito, entrando um pouquinho aqui no questionamento de quantitativo e qualitativo, que quem trabalha em processo, o gestor ele pergunta muito, tá, qual é o ganho? Quantas quantidades vai reduzir? Ah, com esse processo aqui vai reduzir quantos headcount, quantas pessoas? Então, acaba que tem muito esse peso, né? E processo é muito coração, gente. Realmente, quem está no dia a dia vê que ajuda para tudo, literalmente. Ainda mais sendo bem feito, né? Bem estruturado e alinhado, tem redução de custo, tem diversos benefícios aqui que atendem, e tanto para uma empresa quanto para uma área, né? Independente, tá? Deixa eu ver aqui. Continuando, gente. Aí vem muito essa questão assim. E o negócio, né? O que é realmente o negócio nesse contexto que está envolvido? E se todo negócio ele vai precisar de processo? O que é que vocês acham? Todo negócio precisa? Ou tem alguém que fala, não, Vivian, pode falar, viu, meu povo? Vocês estão tudo com vergonha? Quem mais? Raquel botou, creio que sim. Quem mais? O Júlio, sim, acredito que sim. O Igor já foi mais posicionado, sim. Tô igual a narradora, né? O Sérgio também, sim. O Eládio, sim, Vivian. Eu pensei que você colocasse sim, Fátima, eu já falasse sim, senhor. O Felipe, sim. Olha, gente, Fatinha, vai pegar. Não, gente, show de bola. É isso mesmo, pior que sim, viu? Eu já E, realmente, assim, vai ter áreas que não vai ter processo? Vai. É opcional? Vai depender muito do tamanho do negócio. Às vezes é só um negócio realmente pequeno, não consegue pagar por processo. E aí eu acho muito bacana esses cursos, porque nós mesmos podemos fazer, né? E às vezes faz de forma involuntária. É muito comum, né? Eu confesso que quando eu estou conversando com uma pessoa, ela comenta uma coisa, eu digo, por que tu não faz assim? Por que tu não vai por esse outro lado, né? E aí, de forma bem involuntária, você acaba distribuindo ali também a opinião, mas sim, né? Negócio ele impacta muito, e em tese seria o melhor cenário ter ali um processo bem definido, até para enxergar aonde esse negócio quer chegar, quais são os objetivos, e aí atrela tudo, né? A forma realmente da instituição, missão, visão, valores, né? É uma amplitude muito maior, porque às vezes a gente só coloca processo numa caixinha de mapeamento, e não é só isso. É um mundo, assim, deslumbrante, e se a gente se aprofundar, vai longe e além, tá? Aí trazendo aqui um pouquinho de contexto para vocês. Na organização hoje, né? E aí é uma coisa que eles focam muito, e eu volto lá para o comecinho da aula que eu estava dizendo, foca muito em uma dor. Se vocês perceberem, ó, 67% aqui de uma pesquisa que foi identificada, eles gastam bem mais em focar somente em produtividade e percepção de valor, né? Então sempre é muito numa dor. Depois disso, ganhando aqui o segundo lugar, somente na eficiência de produtividade, e aí cai mais um pouco a eficiência de qualidade de produto, ver se realmente o produto aqui está bem adequado. E eu sou muito aquela que eu gosto de ver as coisas ao contrário, né? Se a gente tivesse uma qualidade de produto melhor, depois uma eficiência produtiva, vocês concordam que automaticamente a produtividade de percepção do cliente seria bem maior, né? Não precisaria do mandor para ver. Então, hoje a gente identifica que é um gap, né, de mercado, que foi só uma avaliação realmente aqui de conferência, que sempre eu fico analisando o quanto a gente sempre prefere sentir a dor, né, montar algo, ter alguma organização, montar algo e depois que dá uma dor, modificar. E isso é algo mesmo que ainda está assim há diversos anos e pelo jeito para mudar vai demorar um pouco. Está mudando devido à tecnologia, mas aí continua muito isso, né? Introduz uma tecnologia que ajuda e atende, mas começa a ter reclamação, a percepção do cliente, que é a causa raiz, e acaba vindo toda essa conferência novamente. Eu não sei se vocês já assistiram aquele filme que ele relata do McDonald's, né?
E é muito bacana aquele filme que foi feito ali eles acho que foi na década de 50, né, ou 60, a linha de produção. E foi muito massa a forma como ele levou as pessoas para fazerem aquilo do dia a dia, fazerem o teste da linha de produção, né? Estruturar todo o processo deles, porque eles perceberam que tinha que gastar dinheiro, mas eles tinham que estudar. Exatamente, Alex, Fome de Poder. É maravilhoso aquele filme. Quem nunca assistiu, gente, se puder, vale a pena, tá? Fome de Poder é muito legal mesmo. E é bacana porque ele leva todo mundo para fazer uns testes realmente da linha de produção e ver como o pedido poderá sair mais rápido, aonde eles têm que colocar a forma da arquitetura, a estrutura. Então, aquilo tudo ali também é processo, mas ele foi muito esperto, né? Ele só investiu na construção depois que todo mundo estava capacitado e treinado, literalmente com desenhos no chão. E aquilo funciona, acredita? Se a gente tiver linha de produção independente da linha, pode ser uma pessoa que faz realmente o corte do tecido, a outra que costura. Toda aquela estrutura realmente ali da visual ajudam muito, isso mesmo, Júlio. Usaram muita criatividade. E processo é isso, processo é criatividade. A gente consegue ter esse olhar de uma pessoa que não está muito ali no... que está tanto ali realmente fazendo aquilo no dia a dia. Vou voltar à questão da planilha. Se a Vivian faz todo mês a planilha, ela para de se questionar por que que ela faz aquela planilha. Olha, tem no HBO, né, Mel? Que obrigada. Vale muito a pena, gente, o filme realmente. E aí, acaba que se todo dia eu faço aquela mesma coisa, tem uma hora que todo mês eu já tenho que mandar mesmo, então eu acabo não questionando mais. E o processo, ele vem para isso, os questionamentos. Por que eu faço? Ainda precisa ser feito? Tem esse ganho mesmo? Então, tem muito esse peso. Aí, gente, continuando aqui um pouquinho, né? Vem muito também essa questão ali, que nem eu disse, da importância. Tanto essa parte de quando a empresa ela está analisando toda essa parte de oportunidade de melhoria, e aí o processo ele consegue trazer muito esse peso dentro da gestão, que aí faz realmente essa conferência, consegue analisar melhor, né? Ver se é eficiente ou não. Tem também muito isso. Vem essa questão de controle e influência. Ah, Vivian, por que controle e influência? Porque quando a gente faz toda essa estrutura da gestão de processo, eu consigo ter mais peso na hora de bater de frente com alguma tomada de decisão. Indo um pouco aqui para a questão de instituição da empresa. Se o meu ramo de negócio é vender ali crepioca, eu começo a me dominar melhor ali realmente no meu ramo, com toda essa parte de processo, sabendo quem são ali os clientes, com melhor know-how, e eu consigo ter uma influência mais forte. Por quê? Porque eu fiz um processo bem mais elaborado e estruturado, né? Então eu tenho um peso. Sem isso é possível fazer? Sim, não estou dizendo que não é. Porém, na frente, alguns anos depois, isso vai trazer uma certa consequência. Então, tipo, será que eu estruturei da melhor forma ou não? Deixa eu realmente tentar analisar. Então, quando a gente para um pouquinho antes para quebrar a cabeça que eu digo, depois isso vale muito mais a pena. É um esforço necessário. É o que eu comento muito quando as pessoas me perguntam: ah, mas para processo precisa mesmo? Sempre comento que é um esforço que ajuda bastante se a gente dedicar no momento certo, na hora certa. Tem a questão aqui de reduzir custo, então, traz uma redução. Muitas vezes pode ser realmente em custo, e aí, que nem eu comentei, às vezes tarefas repetitivas. Se a Vivian todo mês está gerando aquele Excel, por que não ou a gente prototipar isso, ou ver se o RP atual da empresa não atende, ou se perguntar para que ela precisa gerar, para quem ela está mandando. Então, isso também é uma redução de custo, de recurso, de esforço. É algo que a gente sempre fica analisando no processo. E aí, essa parte aqui de produtividade é a que eu mais gosto. Por quê? Se eu todo mês pago a Vivia R$ 1.000 e uma das atividades dela é gerar um Excel mensal, e se eu colocar ali ou um RP, ou identificar se precisa ser gerado ou não, mas digamos que eu tirei essa atividade dela, concordem que ela vai estar disponível para fazer algo. Então, aquilo já é uma produtividade que eu posso estar colocando o esforço da Vivia em outra coisa, né? Ou então capacitando a Vivia para fazer algo com mais qualidade.
Então, acaba que também traz aí toda essa visão mais estruturada. E no fim também aqui, essa percepção do valor do cliente que eu comentei com vocês lá naquela pesquisa, né? Então, a pesquisa, ela traz o valor do cliente em primeiro lugar, concordo, tem que trazer, mas eu acho que ele é para ser uma consequência encadeada de todos esses passo a passo que eu comentei com vocês, né? Ele ser um combo final, porque o cliente, ele realmente é a peça final que recebe, né? Então, isso ajuda muito ali a entrega final, né? Qual for o ganho, o que que ele recebeu, então traz muito esse peso, tá? Tá dando para entender, gente? Olha, a Raquel, gente, artesã, hein? Raquel Alencar, faz crochê. Tá ótimo. Continuando aqui, gente, a questão dos objetivos, que nem eu comentei com vocês, acaba que realmente otimiza bem mesmo o tempo. Isso é real, né? Então a gente consegue sim fazer uma otimização bem maior, né? Identificar e solucionar problemas, e aí esse aqui do problema, eu gosto de dar uma ênfase. Quando a gente fala em identificar e solucionar problemas, eu junto os dois, mas eu separo, e primeiro a gente tenta identificar, que é aquilo que eu comentei com vocês, qual é a dor, por que que veio atrás de processo, qual é o objetivo que realmente você vai ter com isso. Nem sempre a pessoa vai saber, mas muitas vezes ela sabe a dor, né? E o solucionar ele vem muito de, será que é uma dor que se a gente já modificar, já vai trazer um certo ganho, ou é uma dor que vai impactar muito mais, que eu vou precisar de muita verba, de muito custo. A gente sabe que hoje nas empresas, até para a gente adicionar algo, né? Os nossos gestores aí, eles já falam, não temos dinheiro, não vamos colocar. Então, acaba que por isso que eu gosto muito desse identificar em primeiro, né? Depois de entender, pensar numa solução paliativa dentro das realidades, ou uma solução realmente que já seja conclusiva, mas dentro da realidade da organização, né? Não adianta nada falar, gente, vamos colocar RP que é a solução do mundo, né? Inteligência artificial. E não é assim. Então, eu gosto muito que primeiro identifique e depois tenta solucionar ali dentro dos parâmetros, tá? Encontra os gaps de processo, então na hora de fazendo as conferências, tem como ir analisando, isso aqui é uma dor realmente, isso aqui não é, ou isso aqui é, mas está encadeando por conta dessa primeira informação que eu lhe disse, né? E aí tem como também a gente demonstrar isso de forma visual, e isso é bem bacana, que já consegue colocar esforço nos gaps, né? E é uma coisa também que eu trouxe até para vocês, tipo, às vezes a gente está fazendo algum desenho e descendo um pouco aqui para o mapeamento, você mapeia diversas atividades e acaba que para você identificar qual é aquela dor, né, demora um pouco mais que a pessoa não quer falar. E quando você já comenta, não, me explica aqui dessa dor que você acabou de dizer, deixa eu marcar ela de outra cor, né, que aí já facilita. Aí tem também essa questão aqui de definir planos de ação para melhoria, e isso aqui eu acho bem relevante, porque muitas vezes a gente faz o mapeamento, pensa numa estrutura, mas não consegue modificar, porque não tem um plano de ação para analisar, ver realmente como é que tem que ser feito, quais são as áreas que podem nos ajudar. Então, isso é algo que eu prezo muito no mapeamento, né? O que é que pode ser feito, quem vai dar suporte, quem vai dar apoio, para a gente conseguir mudar o processo, né? Porque o que está no papel é lindo, né? Colocar na realidade é que é o ponto mais difícil. Redesenhar e aí pensar no cenário lá que foi definido de solucionar ali no ponto 2, ele cai muito aqui no redesenhar. Como vai ser feito? Né? Quando? Quais são realmente os impactos dessa mudança? Porque o processo, ele traz muita mudança. E é comum, quem trabalha aqui com o processo, de quando vai mapear alguma coisa, as pessoas ou ficam incomodadas, ou têm medo, ou não gosta, né? Porque acaba trazendo alguma mudança em si. E no final aqui acompanhar realmente aí todo o resultado, e aqui envolve muitos indicadores, que nem eu comentei, e aí pode ser realmente como é que ficou a produtividade, quais foram ali mais a eficiência, né?
também tem essa parte aqui do conceito que eu gosto de trazer, que eu também já trabalhei numa empresa que eu me lembro que eu comentava com o gestor local, e ele dizia assim, Vivian, não sei para que fazer processo, para mim não resolve nada. Não sei se vocês já passaram por isso, né? E aí eu me recordo bem que tipo, eu fazia questão de demonstrar bem as caixinhas do ganho que tem realmente com o processo, né? Não é só você estar ali mesmo no dia a dia modificando algo, é o ganho que realmente se traz, né? Então, você consegue realmente ter um suporte bem mais relevante, uma tomada de decisão mais consistente, consegue mostrar eficiência mesmo, né? E aí pode ser essa questão quantitativa e qualitativa que nem eu comentei, ajuda na estrutura do desenho, então acaba que quando você faz essa análise, você consegue identificar quais são os gaps, as dores, né? De forma mais palpável, né? Com peso mesmo, de poder argumentar, e já consegue identificar o que pode ser melhorado. Então, isso também é bem legal ali realmente no mapeamento. E é verdade, tá, Igor? Tem muita gente que tem, sim, muito medo da mudança. E às vezes, tem pessoas, tem tipos de pessoas, né? Tem pessoas que estão há muitos anos na empresa. Eu já fiz um mapeamento de uma empresa que só tinha colaboradores de 20 a 30 anos de empresa, gente. Então, quando eu cheguei, literalmente eu parecia a garota do apocalipse que ia tacar fogo na empresa. Então, a galera me odiou. Eu me lembro que eu chegava de manhã, dava bom dia, o povo fazia assim, bom dia. Com ódio de mim, né? E acabou que eu tive que mudar algumas coisas no mapeamento. Mas por quê, Vivian? A galera com 20, 25 anos e eu comentava, olha, mas esse formato, né, não se atende mais. Então foi um desafio muito grande para mim. Mas no final, como é que eu consegui ganhar essas pessoas? Literalmente parando junto e ouvindo. Olha, vamos aqui, deixa eu entender como é que você faz, deixa eu ver aqui o melhor cenário, como é que vai modificar. E acabou que realmente no mapeamento de processo foi identificado que tinha que ter uma redução ali de 20% do quadro de colaboradores. E principalmente a galera que estava bem veterana, né, com peso no mercado. Então, para mim foi algo assim bem desafiador, né? Mas que foi bem relevante na questão de ouvi-los. Eu me lembro que teve uma senhorinha que ela estava lá, até o nome dela eu me lembro, Dona Maria, não vou dizer a empresa, gente, não quero ser presa, mas eu me lembro que ela chegou para mim e disse assim, Vivian, o que é que eu vou fazer? Todo dia eu chego de manhã e eu coloco isso aqui no sistema, no Word, né? Eles fazem algo bem manual, no Word, todo dia, faço isso há 25 anos, você está tirando isso de mim, né? O que é que eu vou fazer? E era bem, acaba que você acaba tendo um vínculo, né, com a pessoa. O projeto durou um ano, mais ou menos, e eles ficaram foi bem ruim a modificação e tudo, só que uma coisa também que o time de processo pediu para adicionar na empresa foi trazer essas pessoas, porque mesmo a gente modificando o processo, eles tinham bagagem de conhecimento, e aí é uma coisa que pesa muito para a empresa, mas aí tem o lado bom e o lado ruim, né? O lado bom tem conhecimento, tem bagagem, mas eu fico presa a uma pessoa. E o lado ruim é que acaba que quando a gente faz esse desligamento e tudo, né? Essa pessoa ela leva esse conhecimento também, infelizmente. E essa empresa era um modelo bem antigo, então foi bem difícil a gente extrair essas informações das pessoas. A Alisson reluta sim. O Júlio, ele botou, e às vezes vivem até mesmo pela zona de conforto que a pessoa está. Concordo. Literalmente sim. A partir do momento que vamos mudar algo, consequentemente irá tirar aquela pessoa da zona de conforto. Sim, concordo, viu, Júlio? Muito, sim. Eu me lembro bem que eu tinha medo até de tomar o café, gente. Vai que alguém botava veneno. Mas, literalmente, sim. A mudança impactava bastante. Isso mesmo, Guilherme. Mas hoje, e o processo tem muito isso. Então, traz os lados bons, mas também tem os lados do impacto aqui, que nem vocês comentaram, de sair da zona de conforto, de eu mudar aquela pessoa que faz sei quantos anos aquele processo.
e às vezes ela nem precisa ser substituída. Eu vou trazer mais conforto no trabalho dela, mas a pessoa não enxerga muitas vezes desse jeito, né? E aí é onde a gente chega junto realmente para modificar. Exato, exatamente, Guilherme. Exatamente, Igor. Acaba que a pessoa ela fica com tanto medo de perder o emprego que ela não quer junta nos ajudar a mudar o processo. E aí tem até um ponto, tem um livro, vou tentar lembrar o nome, e eu depois trago para vocês, mas muito bacana que é do sabotador, né? Que são as pessoas que sabotam quem faz processo. Sempre a gente tem alguém aqui na empresa que não gosta justamente isso, com medo de perder o emprego, né? Com medo de estar na zona de conforto e sair e vir uma Vivian e modificar, e às vezes nem é isso, né? É só uma modificação. Tem que ter muita resiliência, isso mesmo, Alex, para trabalhar com o processo. Tem. Ser um agente de mudança não é fácil, verdade, né? Isso mesmo. Acaba que a gente chega para fazer uma mudança para o bem, né? Mas nem sempre as pessoas veem desse jeito. Isso mesmo, gente. Aí, indo aqui um pouquinho para as vantagens, né, que eu também acho bem legal, né, é processo que nem eu disse, é diversos leques, diversas frentes, e todo mundo só rotula mesmo como uma pessoa que só faz o mapeamento, e não é isso, né? A gente pode promover novas tecnologias, né, que nem eu comentei, será que a Vivian fazendo o Excel sempre ali, não pode ter um RP vinculado a um bot que automaticamente gere sem precisar da Vivian? Planejamento estratégico, se a gente estruturar melhor, eu consigo focar lá no cliente e ter um ganho relevado maior, produtividade melhor, né? Vem muito nessa questão de itens de desempenho. Então, será que o meu time está desempenhando bem? Fusões e aquisições. Então, isso aqui tem um peso muito grande, né? Não vamos longe, o próprio as operadoras, né, fazendo fusões, empresas também de pequeno e grande porte, que fazem muitas fusões e aquisições, tem que ter muito. Eu até gosto muito de trazer isso, porque quando a gente tem uma fusão ou aquisição, uma das empresas vão ter que realmente se sobressair sobre a outra, e o melhor processo de uma vai vincular a outra, né, até realmente ela ficar e se tornar uma única empresa de uma única gestão. E isso é processo literalmente na veia. É uma coisa bem estrutural mesmo. Novos negócios, então sim, né, o processo ele tem esse impacto de identificar novos negócios, né, o que é que o mercado está precisando, como pode ser feito, requisitos regulatórios, então esse aqui tem um peso literalmente em cima de processo, né, toda essa parte de órgãos que precisa de ajuste, alguma correção, vem muito forte aqui em cima de processo, né. E até eu coloquei aqui até em letras pequenininhas, né, para ver se vocês estão enxergando, que, por exemplo, tem ferramentas, né, que nos ajudam, né, hoje, que nem eu disse, a gente tem aí o software que dão apoio, então, muitas vezes, alguns aqui vocês conhecem, vocês utilizam o Visage, gente? Quem aqui utiliza mapeamento? Desenha no Visage, no Bonita, o Júlio é no Visage, né? O Alex no Cauemo. A Raquel Bonita, lá de Visage, a Rafaela Visage, legal, massa. Hoje em dia tá algo assim, já tão... Ah, Laís, o Vision, legal, Laís. Já usei também uma vez. Hoje as ferramentas, gente, elas estão... Como a tecnologia está bem mais avançada e acaba que o analista de processo, quem trabalha um pouco com TI, sabe que vira analista de processo e requisitos, né? Então, tem muito esse apoio, né, de ter as ferramentas que já mesclam ali o que pode ser feito e modificado. O Melk, né, Visage, legal, Melk. Ah, usei. Drama. Bacana, André. Mas hoje as ferramentas elas ajudam muito a otimizar o nosso trabalho, né, ver o que é que pode ser feito, como pode ser feito, né, trazer essa agilidade que antigamente realmente não tinha, né? Então hoje a gente consegue ali trazer todas essas orientações. Indo para a galera que nunca utilizou essa ferramenta e que quer aprender, gente, é super possível, tá? Eu até comento muito que eu adoro ensinar processo, quem trabalha comigo sabe disso, então independente
da pessoa realmente estar no processo ou não, fazer parte dessa equipe de processo ou não, eu gosto de ensinar porque eu acho que é para a vida mesmo, né? O processo, ele ajuda bastante, ele traz uma visão que até hoje qualquer outra área acaba não trazendo. Ele traz uma visão holística, né? Uma visão do todo, o que é que pode ser feito. Então, eu comento muito que qualquer pessoa pode realmente aprender processo, né? E adicionar isso aí tanto no seu âmbito profissional quanto pessoal, tá? Então, fiquem bem tranquilos com isso, realmente. Quem fica um pouco nessa parte de processo sabe que a gente é bem regido ali por todo esse enredo mesmo do BPM. No curso realmente que eu estou ministrando, eu tento trazer também um pouco dessa vivência, porque acaba que tem toda essa bagagem, né, de como complementar o processo com toda essa parte mesmo de empresa, essa parte do negócio, o que é que pode ser feito, sair um pouco desse âmbito de somente o mapeamento. A gente tenta bem mais adentrar mesmo ali no Seboc. O Seboc teve uma atualização agora para a versão 4, então ele traz umas novas melhorias, melhorias essas em tecnologia, né, porque antigamente ele até visava, mas não tanto com a robustez aí que a gente declinou com a tecnologia. Então, a gente tentou aí mesclar esse combo, né, e tentar trazer aqui mais focado também nessa parte de processo, tá? Nessa parte aqui de tecnologia que ele focou, só um pouquinho para vocês entenderem, e quem também está com essa parte de processo ou não, eu acho isso muito bacana. O legal do BPM é que ele sempre tenta acompanhar o mercado. Então, se o mercado está muito nessa parte de transformação digital, ele adicionou isso realmente aí na versão, né? A versão 4.0, para trazer mais essa realidade. Qual é o impacto do processo e por que não adicionar agora processo com tecnologia? Por que não trazer uma visão mais do cliente com o âmbito de tecnologia? E isso foi muito bacana, isso foi muito legal, né? Eu acho que vai realmente contribuir bastante com toda a arquitetura, com a fase, né? Então, isso também é algo que é muito utilizado em processo, né? E que com essa abrangência agora da transformação digital, ele conseguiu trazer mais essa visão da realidade, né? 2022 ali já uma nova era, digamos. Tá? Vocês, alguém que já conhece BPM? Não, a primeira vez? Me contem aqui também no chat. Massa. Já viram a versão 4.0? Ai, ótimo. Júlio, Raquel conhecem, Rafaela também. Guilherme ainda não. Bacana, gente. Quem quer muito assim realmente para esse ambiente de processo, entendi, Felipe. O André também ainda não. Quem quer muito para essa parte de processo, gente, meio que é um livro que tem que estar ali na cabeceira, né? É bem usual o modelo. Laís, vai depender muito da forma como tu for utilizar o processo. Porque, tipo, muitas vezes tu pode adicionar dentro do... Eu gosto muito de colocar no secundário a questão da gestão, né? E descer mais ali para o primário operacional em si mesmo. Aí aqui, gente, ó, deixa eu até explicar aqui um pouquinho para vocês da arquitetura. E foi bem na hora da tua pergunta também, Laís. A gente tem a arquitetura de processo. Vocês já viram, galera aí de processo? Na arquitetura de processo, a gente pode realmente, aí foi uma das perguntas até também que a Laís fez aqui, né? Nesse modelinho aqui, que é o padrão e o comum do Excel, né? Ele traz muito a visão de processos gerenciais e aqui visão empresa, tá? Visão macro da empresa em si. Tipo, você pode estar pegando, quando a gente faz muito essa parte de arquitetura,
é o negócio, né? É o coração realmente daquela empresa. Então, aqui, indo um pouco para essa parte de processos gerenciais, traz muito o peso de o que é que realmente essa empresa oferece para o mercado. Então, né? Por isso que, se vocês perceberem, é muito realmente ali no foco de conceber e executar a estratégia, planejar a estratégia, gerir projetos e processos de forma mais macro ali para a parte de gestão. Então, ele traz um combo que literalmente rege muito mais essa questão de missão, visão, valores, né, em si da empresa. Então, tem um peso muito maior. Descendo um pouco aqui para o primário, e é o que a gente utiliza mais, acaba que é o serviço, né, o que realmente ali toda essa parte da empresa oferece para o mercado. E é onde a gente acaba trabalhando bem mais, né? Que é dentro do processo primário que vai ter algum impacto, alguma correção, algum ajuste. Ah, Vivian, nos outros também não tem? Tem também. Mas acaba que a empresa ela sente muito mais aqui nos primários, né? Que são algo realmente reportado e tendo impacto ali com o cliente, do que no de suporte. O de suporte é o que vai regir, é a galera do operacional mesmo, que atende e dá suprimento ali realmente para esse negócio, e a galera do gerencial é pensando e suprindo sempre os primários, né? O que é que pode fazer para melhorar, e a galera de suporte, o que é que pode fazer para atender cada vez melhor, né? Então, acaba que a gente sempre pega mais ali os processos primários, tá? Mas, Laís, até respondendo a sua pergunta, se tem algum modelo de gestão, eu sempre utilizo o padrão mesmo, né? Então, tipo, pode ser esse modelo mais em si e dando uma resumida para atender mais a gestão, ou se for operacional, detalhar um pouco mais, né? Vai depender muito do público que a gente quer atingir, né? Então, tipo, até explicando aqui um pouquinho, eu até detalho aqui um pouco, então acaba que o dos primários, ó, agregam valor diretamente ao cliente, representam a essência da organização e traduzem ali a missão mesmo da organização em si, né? Tem um peso mais relevante. Seguindo aqui um pouquinho, vem aqui para a questão mesmo de quebras, né, dessas análises de processo, que muitas vezes, e no dia a dia, a gente acaba, e aqui é mais a galera de processo, né? Quando a gente recebe uma demanda, muitas vezes a gente não vai para um diagrama, a gente já desce logo ou para o mapa, ou já faz logo mesmo o modelo de processo mais detalhado, né? E eu gosto de trazer isso porque nem sempre a gente precisa para o modelo de processo detalhar tanto assim. Às vezes sim, às vezes não. Às vezes numa conversa, um diagrama vai me atender super bem e vai ser bem mais resolutivo. Aí aqui, Laís, tem o peso também da tua pergunta, tipo, o do diagrama pode ir mais para um gestor. Ele não vai ter tempo de descer lá nos detalhes de cada atividade, dentro de cada tarefa, para entender o modelo de processo. Para um gestor, o diagrama atende bem mais. Que aí visualmente ele consegue compreender. Já realmente ali, para quem está na área da operação, o modelo de processo dá um peso maior. Tá? Então, é muito ali de cada momento, né? Se entra um mapa de processo ou não. Então, vai realmente trazer muito a forma que a gente vai transparecer, né? Eu não sei se vocês já fizeram reunião com alguém que olhou essas caixinhas e disse assim, o que é que está escrito aí, né? Não estou entendendo nada. Dá um zoom, não enxerguei. Então, quando eu trago muito toda essa parte de mapeamento, eu tento dar ênfase no que está escrito, o que eu quero que aquela pessoa me dê atenção para ser modificado, tá? Indo aqui para o nosso amiguinho to be, que eu acho que também é uma dor, né? Que na hora que quem está ali um pouco fazendo a parte de mapeamento, ou também quem nunca fez, gente, quando a gente faz toda essa conferência do detalhamento de entender a dor, que é o cenário anterior que eu mostrei no slide, quando a gente pensa nas melhorias, né, aí é onde realmente começa a vir ali o que eu estava comentando dos impactos de mudança, né, que os colegas também comentaram. É onde acaba que todo mundo começa a pensar junto, nossa,
E eu gosto de trazer o primeiro pilar de alinhar junto com a área. Por isso que eu contei aqui a história, né, da senhorinha, da Dona Maria, que ela falou, nossa, eu faço isso há 25 anos. E é bacana primeiro a gente alinhar com a pessoa que faz ali, que está no dia a dia, como é que ela faz, qual é o impacto, até para você conseguir pensar no melhor cenário para a empresa e para essa pessoa também em si, né? Óbvio que às vezes para a empresa pesa muito mais, nisso eu sei. O entendimento das necessidades, então é aquilo que eu comentei realmente com vocês, de se isso é realmente uma dor, tem solução ou não, né? E sempre quem vai conseguir trazer isso para vocês é a área de negócio, é quem vivencia, é quem está no dia a dia, né? Sugestões simples, porém com coerências e objetivos. Porque volto lá à questão da gente pensar em ideias que agreguem valor e que sejam realmente possíveis de ser colocadas, né? E não a gente pensar numa ideia tão mirabolante que às vezes o negócio não vai conseguir atender naquele momento, não vai gostar de processo e vai pedir para não, para, Vivian, não quero nem que você continue mais porque não vale a pena, né? Estou tendo um esforço desnecessário. E através disso a gente validar essa proposta, essa ideia, o que foi acordado. Porque essa questão de validação, muitas vezes quando a gente acorda ali realmente o que é que tem que ser feito, acaba que, se a área não for parceira e estar junto, a gente não consegue prosseguir. Então, acaba que a área não vai querer, não vai utilizar e não vai ser feito. Mesmo que o gestor bata de frente, o diretor reclame, se a área não comprar a ideia, muitas vezes a gente não consegue tocar. E, em vez dela ser uma intermediadora que ajude, começa a impactar para a parte do processo. Então, para um to-be estar bem alinhado, a gente sempre tem que fazer alguns acordos realmente, né? E aí sempre trazendo que tem que ser algo simples e que ajude dentro daquele cenário, dentro da empresa, do setor, né? Das atividades, né? Algo que seja realmente relevante mesmo, tá? E aí, seguindo aqui um pouquinho, aqui realmente na portfólio, a gente utiliza o método da arquitetura de processo, que aí essa primeira imagenzinha, e aqui a gente consegue identificar de forma macro e abrangente o negócio, descendo um pouco para a cadeia integrada, e foi o que eu comentei, eu consigo pegar ali os processos primários, que aí é a missão da empresa, né? Realmente ela o que é que realmente ela extrai de valor, como realmente é modificar. Se eu quiser detalhar um pouco, eu consigo vir aqui para um diagrama de escopo, e aí já é um detalhamento mais focado em uma dessas atividades, em apenas uma caixinha, e eu consigo detalhar melhor, né? E aqui eu gosto muito do diagrama de escopo porque eu tenho o começo e o fim, né? De aonde começa e aonde termina, que são os cortes. Senão a gente fica fazendo mapeamento sem fim e eterno, né? E aí a gente desce um pouco mais detalhado ali para o nível, né, do fluxo e tenta acordar o melhor cenário, né? Se vai ser realmente algum modelo, algum mapa, algum diagrama, então tenta entrar nesse conjunto. Todo esse cenário que eu comentei para vocês de forma resumida é a nossa situação atual, que é o que a gente chama de ESIS, né? É como é hoje, literalmente isso. E aí, através disso, a gente separa aqui de como será, né, a situação futura, que é o que a gente chama de to be. E aí é onde a gente detalha um pouco mais de pegar todo aquele fluxo com essas informações, né, e análise, e fazer uma conferência de como poderia ser, se realmente vai atender, deixa eu mapear para a pessoa entender que aquele fluxo lá da situação atual não é mais assim e passou a ser desse jeito aqui. Então, a gente traz algo visual e estruturado. Traz também aí essa questão de indicadores, né? E eu acho também bem bacana que não disse para vocês ter um peso, né? Fazer um processo que atenda e traga definições para a empresa, para a área, e realmente ter uma base de até trazer isso mais estruturado. Então, eu vejo que hoje indicadores é algo que não se utiliza tanto e a gente não consegue medir com mais facilidade. E processo traz muito isso, né? Vivian, pela questão da empresa de não maturidade, ou por em algum caso não conhecer de forma tão aprofundada os elementos da VPN, considerando burocrático, aceito?
Sobre indicadores, Igor? Deixa eu só responder aqui o do André. André, tu diz na questão da empresa quando ela não está bem estruturada e, tipo, acabar que ela não utiliza literalmente essa prática? Tá. Quando ela não tem isso, quer que eu realmente... É empresa familiar? Ou é alguma... Já tem o modelo, mas já tem, tipo assim, ela quer adicionar processo agora? Porque, tipo, quando não tem esse conhecimento, eu indico muito ter um apoio ou da consultoria, né? Que aí a consultoria ela traz esse peso de maturidade, de como pode ser feito, e a partir daí a empresa consegue seguir, né? Ou então tentar realmente investir em alguém, e aí já pode ser uma deixa para você pedir para você, e lhe capacitar para você trazer isso para a empresa, né? E aí você trazer um pouco dessa maturidade, né? As boas práticas, né? Aprendendo e utilizando a empresa como case, né? Então acaba que isso ajuda bastante, né? Já trabalhei numa empresa que, tipo, ela também era pequeno porte, não conseguia realmente fazer todos esses custeios. Eu me lembro que elas foram custeando alguns custos para mim, né? E foi quando eu realmente comecei a gostar bastante do processo. Mas funciona também, tá? Ai, legal, André. Bacana. É verdade, eu ia comentar. Quem é muito de exatas não gosta dessa questão de processo mesmo. Somente contabilidade, a galera ali que não tem muito contato. Mas que se eles tivessem, ia dar um know-how muito, muito legal, né? E estruturado, porque contabilidade tem uma sequência bem certinha. Aí deixa eu só responder aqui do Igor rapidinho, Laís. Dos indicadores, Igor, é assim, ó. Quando a gente faz toda essa parte de mapeamento, você começa a ver alguns ganhos relevantes para a área, né? Ou para a empresa. Indo um pouco ali para a área, por exemplo, eu percebi que no mapeamento lá da área de projeto, digamos, escritório de projetos, a partir de agora, a área tem que trazer ali algum peso de, pode ser quantidade de projetos entregues, quantidade de recursos, né? O peso realmente de ganhos que aquela área vai ter com o processo bem estruturado, e aí pode estar elaborando diversos indicadores, que aí isso consegue ser relevante para uma parte de gestão, que hoje em dia é algo que no processo não se usa tanto, e isso a gente também consegue identificar em processo. Se for para uma clínica, quantas consultas foram feitas no mês de março? Quantas pessoas tiveram absenteísmo? Quantas faltaram? Quantas chegaram? Em quanto tempo as minhas atendentes num balcão realmente fizeram o atendimento do cliente? Foi em 10, foi em 15 minutos? Então, tudo isso é regido por processo. Só que acaba que a gente não utiliza tanto, sabe? Então, exatamente, Alessandra, é isso mesmo também. Quantidade de projetos não atrasados, diminuição. Então, tipo, isso o projeto ele consegue captar muito bem. Só que eu vejo realmente que no mercado as pessoas focam muito só no mapeamento, né? No traz o peso, né? É aquilo que eu comento até para o meu time de processo. Não se vende, né? Exato. Aí, Laís, Vivian, continuei na dúvida em relação ao tipo de processo, primário, secundário e gestão. Primário, quem atende o objetivo direto da empresa, secundário, qualquer processo aqui de suporte, primário, gestão. É assim, Laís, o de gestão, ele vai impactar muito nessa questão do que realmente a empresa ela oferta para o mercado, mas dentro da empresa, tipo assim, toda essa parte de, sabe como é que fica melhor para tu entender? Quando a gente abre uma empresa, a gente cria realmente ali algumas áreas, né? Essas áreas elas vão estar atribuladas dentro da gestão, contabilidade, logística e diversas outras áreas. Isso a gente bota muito no arcabouço ali de gestão em si. Quando desce um pouco por primário, na visão de processo, é muito o produto que aquela empresa oferta para o mercado. Então, tipo, se a Vivian ela tem uma empresa de crepioca,
eu vou dividir esses segmentos de como eu faço, de como realmente ele vai estar bem estruturado ali nessa questão do primário. Ah, Vivian, pode ser só isso, pode ser uma empresa de contabilidade, o que eu oferto mesmo para o meu cliente. E aí eu consigo estruturar ali realmente toda essa parte mais adequada. E descendo um pouco mais para operacional mesmo, é a galera que está mesmo ali no dia a dia, dentro dessas áreas, entendeu? Isso. Sempre quando tu vê gestão, tu foca justamente nesse macro, é o planejamento. Para ficar melhor, gente, é a nata ali em cima, ó. E os plebeus ali embaixo, e a partezinha realmente dos primários é só mesmo focada no produto em si. E aí a gente pode mesclar da melhor forma, né? Quando a gente desce um pouco pro primário, pode ser o produto, pode ser um setor, né? Ah, não, Vivian, eu estou sentindo uma dor no meu setor de contabilidade. Então, eu vou lá, tipo, digamos, o André Vivian, o setor aqui de contabilidade não tá com bom rendimento. Eu quero estruturar o setor inteiro. Aí eu já posso dizer, ah, não, beleza. A empresa é de quê, André? É de contabilidade. Então, de cara, o meu serviço é contabilidade. Então, eu vou lá logo para o primário. E aí eu já consigo atender ele, e aí ele me dá um panorama de como é que tá, né? Então, mas deu para entender mais, né, Laís? Que é confuso mesmo, realmente de primeiro impacto traz essa confusão mesmo. Aí a gente tem um plano de implementação, que é a mesma coisa do plano de ação, então, não, Laís, nem sempre todo processo tem indicador. Às vezes você só faz realmente ali um. Vai depender muito do que se foi solicitado. Se for só tipo assim, ah, eu só quero um mapeamento para entender o cenário atual, não precisa. Se a pessoa já tiver também esses indicadores, né? Não precisa. Então, é muito uma dor mesmo. A Beatriz, é válido também fazer essa definição de indicadores pelo desdobramento de indicadores estratégicos? É sim, Bia. Entendendo qual área tem a maior contribuição, correto? Isso mesmo, sim, é sim. E às vezes é até bacana, porque se já tiver, você tem um peso para falar, olha, Vivian, eu já tenho aqui o planejamento estratégico, então se tu pegar o teu processo e já dar uma olhada, fica até mais objetivo. Ótima sua pergunta. Ótima pergunta de vocês, viu, gente? Gosta assim, interação. Aí o plano de ação, que é a mesma coisa do plano de implementação, é aquilo que eu comentei. Às vezes a gente faz um mapeamento, entrega para a área para estruturar, só que acaba que a área nem modifica, ou o gestor não modificou, ou aconteceu algum impasse. Mas que se você montar um plano de ação para a área seguir, tem como realmente dar fluidez e garantir que foi feito, né? E aqui também essa questão do status report, mas eu trago, mas é muito um acompanhamento que a gente faz. Todos esses dois aqui, e aí é muito para acompanhar se aquele processo foi feito. Por quê? Muitas vezes a pessoa, ela para aqui no to be, ela entrega algo pronto, feito e lindo, e a pessoa acaba não utilizando a área ou a empresa. Esses outros três aqui, o tópico 6, 7 e 8, ele não é tão utilizado e traz um peso muito relevante. Eu realmente, com as minhas experiências, eu sentia muito essa dor de entregar e a área não querer mudar e eu ter tido um esforço danado para a área não querer mudar. E aí eu ficava realmente um pouco chateada e ficava, olha, tem que ter um acompanhamento para garantir que foi feito, né? E aí aqui pode ser muito um combo da pessoa de processo, do PMO da empresa, que é um escritório de projetos, ou BPO, né, de processo, e aí faz todo um arcabouço realmente de acompanhamento, né? Perfeito, Alessandra, sempre está atrelado, né? Isso é ótimo, porque realmente tem um peso muito grande, vai em foco do que a empresa quer. Então, tipo, que até a Alessandra colocou aqui, gente, tem muita relevância realmente, de tipo, já tá atrelado ali, realmente estratégico, o Igor, até porque um dos grandes desafios de se planejar e implementar processo não é tanto a implementação, mas a maioria, exatamente, a melhoria e a manutenção do processo. Isso mesmo, né? E aí é onde eu ia até comentar aqui esse ponto que eu achei legal, Igor, essa parte da melhoria e da manutenção, existe uma confusão que a área de negócio cria. Por exemplo, se a Vivian fez o processo, ela tem que tomar de conta até a de eterna ela está na empresa, e não é assim. Por isso que eu digo que lá no comecinho da conversa da gente, antes de fazer uma arquitetura, tem que conversar com a área e falar quem é dono desse negócio. Ah, dono desse negócio é o Igor.
Então, o Igor ele tem que saber que quando eu entregar o processo, ele vai cuidar realmente disso, porque entra na rotina, né? Então, rotina, e isso já vira realmente o dia a dia da área. E acaba que acontece muito isso que você comentou, né? De realmente ser uma deficiência de a melhoria e a manutenção. Porque o certo é tipo o quê? Se eu tenho um processo, e vai depender de cada empresa. Já trabalhei em empresa que o CEO, né, o presidente falava, a cada trimestre eu quero modificar os processos, eu quero rever os processos. Como já trabalhei, tipo, não, vai ser anual, vai ser semestral. Então vai depender muito ali da empresa. É saudável ser anual, para não ficar modificando tanto e não tendo tanto impactos e mudanças, né? E aí, para não acontecer isso, de ficar sempre melhorando e fazendo manutenções sem fim no processo e nunca realmente se adaptar e corrigir, né? O Mel que também colocou, eu acho que se focar só em processo pode ser prejudicial, porque ocorre o foco excessivo na documentação também. Também, Melk. E aí você fica muito ali realmente nesse impacto, né? Falta de alinhamento com os objetivos da organização, falta de engajamento das partes interessadas, que isso aqui também é uma dor, né? Às vezes as pessoas não querem se envolver ou não querem opinar, e acaba que o pessoal de processo tem que pensar, né? Sem estar vivenciando, por isso que eu de cara de negócio, ele é um stakeholder muito importante de estar junto, de estar envolvido, né? E isso tem a dificuldade na identificação de oportunidade de melhoria, exatamente, porque é aquilo que todo mundo comentou, né? Não quer a mudança dói mesmo, a zona de conforto dói. Exatamente. Então, tipo, acaba que traz muito isso, né? Sim, e aí tem muito esse peso mesmo da importância de mapeamento, de fazer uma abordagem mais ampla com a gestão, isso, uma análise bem feita, exatamente. Perfeito, Mel, que é assim. Isso mesmo, Matheus, também. Estabilizar antes, criar referência do novo modelo, isso. Eu sempre comento que você tem que trazer a pessoa realmente para perto para ela entender o motivo, né? Fazer parte, né? Eu digo que se fizer parte, lhe ajudam. E não você chegar e falar, olha, vai ser mudado e pronto. Aí realmente a pessoa, ela que vai ser impactada na ponta. É, concordo, Suelen. A área acabar entendendo que é dono, sim. E isso acontece mesmo em qualquer empresa. O setor não quer ficar responsável, né? Por isso que eu acho bacana a gente trazer essa pessoa para perto, dizer, olha, tá com dúvida, tá entendendo? Quer que eu monte algum documento para você acompanhar, né? O famoso POP da vida. Tem, Suelen, tu pode, tipo assim, para tu conseguir identificar quem é o dono, quem é a pessoa que realmente vai ficar responsável, se tu for fazer de uma área, é bom sempre falar com o gestor e perguntar dele, olha, eu mapeei e percebi que agora vai ter uma nova atividade. Quem vai ser responsável? E trazer isso de peso para o gestor da área. Ah, Vivian, não, é só um mapeamento de uma atividade. Então, mesmo assim, também tentar entender com a pessoa encarregada que lhe passou realmente essa solicitação de quem vai fazer parte, quem vai cuidar, né, dessa nova atividade ou da retirada dessa atividade, né, que muitas vezes a gente mapeia e retira alguma coisa que não precisava mais, o fluxo ele acaba modificando, né? Então sempre é bacana perguntar realmente essa área, tipo, olha, quem vai tomar de conta, né? Eu brinco, né? Quem vai cuidar dessa criança? Porque aí você consegue olhar e já puxar, tipo, vai que a pessoa comenta, não, é a Vivian Santiago, tá bom, me passa o contato da Vivian, onde ela fica, deixa eu conversar com ela, eu quero entender para ver se ela também já entendeu isso, né? Porque às vezes a Vivian nem sabe, e aí é muito bacana a gente trazer a pessoa para essa realidade, tá? Escada do PDCA, exatamente. E aí, gente, continuando aqui um pouquinho, eu queria trazer para vocês o que eu tinha até comentado do case de sucesso, né, que eu fiz, achei muito bacana, para vocês verem como é muito comum, independente da empresa, né? O Igor, o POP é um elemento importante, muito, gosto bastante. Ter o processo documentado traz mais segurança na realidade. E se eu esquecer alguma coisa, eu tiver dúvida, você pode até, eu tanto gosto do POP, e se for algo de atendimento, o FAQ.
né? As perguntas frequentes também, se a pessoa te fizer muitas perguntas da pessoa que vai ficar com o processo, é bom você fazer um FAQ. Por quê? Ela vai lendo e se relembrando e se realmente avaliando para cuidar daquele processo, entender que o processo faz parte e que vai ser rotina do dia a dia. E o POP ele traz muito porque ele é algo manual, né? Ou pode ser também algum script mesmo em slides com tela, né? Se for algo realmente que traz aí todo esse arcabouço de tipo, ah, não, a área realmente ela quer entender um pouco mais, e aí ela traz essa informação para o visual, né? A Laís colocou o que é POP, né? Laís, POP a gente chama de procedimento operacional padrão, mas é um Word, né? Com todas as informações do que foi feito no processo e das mudanças que foram feitas. E aí tu tem um peso maior até te dar para a área, né? É um famoso manual mesmo que você entrega para essa pessoa e dizer, olha, a partir de agora ele modificou, tá com esse cenário, né? Com esse passo a passo, então é algo mais orientativo. Porque nem sempre a pessoa consegue entender um mapeamento, né? A gente sabe disso, que as pessoas têm uma certa dificuldade, né, de entender. Então, é bacana a gente detalhar, brifar, marcar. Isso ajuda, gente. Eu comento muito que eu entendo o processo, eu não posso querer que o próximo entenda, né? E isso, Laís, usa para literalmente dizer o que mudou. E tem um peso maior. E até no peso de entrega. Vou dar um exemplo para vocês. Essa cadeia integrada foi feito de uma área, né? Essa área 100% cuidando de projeto, então era um escritório de projetos que não estava bem estruturada. Então, se vocês perceberem, aqui de cara foi identificado que a área, na hora de receber a demanda, né, só recebia a diretriz, que aí eram novos projetos, elaborava o portfólio de projeto dessa área, depois vinha para o planejamento, que aí no planejamento fazia uma organização, direcionava para um gerente de projeto, conferia o perfil desse gerente, capacitava o gerente, alocava a equipe, porque a gente sabe que quando começa o projeto tem que ter uma equipe para tomar de conta, e realizava toda a priorização dos projetos. Ia fazendo assim sempre que chegavam novos projetos, né? Depois começava a gerenciar, né? E aí fazia toda essa gerência dos projetos, acompanhava os artefatos, que é os documentos, as mudanças, né? E colocava numa ferramenta que é uma ferramenta da empresa, que a empresa fornecia. E depois, por fim, onde tem definir e orientar, é uma etapa que era na hora de fornecer suporte. Então, até isso aqui também ficava com a área. E ele, por fim, vinha coletar os resultados e entregar os projetos. Em coletar resultados, se vocês forem aqui para minhas etiquetas, não tem nada de crítico, vocês estão vendo? Então, a área era top na hora de coletar resultado, indicador, passar para os gestores, era um negócio lindo. Mas ela tinha uma grande dor na hora de planejar e gerenciar. Sabe quantos projetos, gente, eles faziam? Eram 3 pessoas gerenciando 50 projetos. Era muita coisa. Então, por isso que tinha essa dor. Quando a gente foi contratado, de cara, o foco maior era bem mais, para você ver como é engraçado, aí eu volto àquela historinha lá do call center, né? A visão realmente do gestor para a visão do operador. A gestora, ela falou, Vivian, a dor é na hora que a gente recebe os projetos. Começar a receber o projeto, a gente não consegue identificar lá qual é o GP. Eu disse, como assim? Muitas vezes o GP que começa o projeto, ele não sabe o que está fazendo. E aí, de cara, a gente já percebeu aqui que eles não conseguiam definir o perfil, né? Então, eu já ia ticando, conversava com as pessoas e ia observando mesmo com o meu olhar de como é que estava e depois alinhando e estruturando. Por fim, aqui identificamos que o gerenciar a diretriz era o que tinha uma dor imensa, porque pouco gerente de projeto, pouco recurso para muito projeto. Então, tinha que ajustar, né? Então, vocês viram que foi contratado para uma coisa e no cenário realmente de modificação era outra, a dor era outra, né? Era muito projeto para pouco recurso. E a forma de estruturação da área não estava bem alinhada. E aí é onde a gente começa a descer para os ajustes, né? E isso aqui, gente, é uma visão lá daquela arquitetura, que nem eu comentei para a Laís, que vem
a empresa como um todo, mas aqui, quando foi contratada, eles falaram, só quero que mude a área de projetos, que é realmente o escritório. Então, o cargo-chefe deles era realmente isso. Então, a gente só tocou nesse ponto, tá? Por isso que ficou mais resumido, de forma macro. Se a gente for detalhar aqui um por um, aí vai para um diagrama, um fluxo, né? Algo bem mais expansivo. Só que, se vocês verem, as áreas que não estão sofrendo com críticas não precisam ser mexidas. E é isso que às vezes acontece na empresa. A empresa mexe em coisa que não precisa, em vez dela ir no ponto da dor. E ver se aquele ponto da dor é a dor mesmo, é a causa raiz. É o que eu comento muito, não ficar enxugando gelo. E logo na causa raiz do problema. Então, foi quando a gente propôs aí a melhoria. Olhem só a diferença. O receber diretriz, ele passou a ser mais filtrado na hora de analisar. Então, recebe, realiza a conferência, inicia um termo de abertura que eles não ensinavam do projeto, por isso que o GP não sabia o que era o projeto, né? Analisa o segmento do projeto e prioriza lá no comecinho, e não na segunda etapa, perdão, e não no planejar, tá vendo? Eles já fazem logo no receber. Tipo, presidente, eu tenho esses. Vai entrar mais esses ou eu tiro algum? O que virou prioridade? Então, isso no receber. Quando vem para o planejar, diferente daqui, eles têm menos esforços e passam a utilizar mais a ferramenta deles. Então, vocês percebem que eles alocam a equipe, né? Já faz realmente a conferência do projeto, pode subir, ok? E aí depois eles fazem aqui toda uma estrutura de adicionar na ferramenta, já no planejar. E depois no gerenciar, fazem um gerenciamento mais adequado, com artefatos e tudo, na hora de definir, orientar, deu uma reduzida, porque antes eles estavam aqui muito focado em tentar dar muito suporte, né? Eles não são isso, a área não é isso, e por isso que eu comento para vocês que o processo é muito além, a gente consegue modificar uma área inteira, né? Uma empresa inteira. E na hora de coletar os resultados, já que eles eram muito bons, a diferença é que agora eles começaram a avaliar o que precisava, colocaram esforços no que precisava. E aí, por fim, né, fazer toda essa entrega, acho que eles já faziam de indicador. Mas vocês estão vendo que muita é a forma, né, como é vista. Então, tipo, a gestora, ela achou que era lá no receber, né, tinha, assim, uma gota, mas quando eu caí para a operação, eles falaram, não, Vivian, a minha dor maior é na hora do suporte, a minha dor maior é na hora de planejar, eu não consigo planejar, eu não consigo entender o que eles querem. E aí foi quando eu falei, vamos modificar, né, vamos entender por que que realmente eles querem esse projeto, essa ideia, qual é a estrutura. Tá? Mas é bem legal, né, a gente ver esse antes e esse estruturado. Então, do mesmo jeito com os fluxos, a gente também chama lá de cadeia integrada, né, o cenário atual e o cenário proposto, né, o de melhoria. Vocês já tinham visto também? Já fazem? A galera que faz aí já tinha visto? Já, meu povo, vocês já tinham visto? Vocês me abandonaram? Foi? Não acredito, não. Ah, tá, o Júlio ficou com pena de mim. Obrigada, André. Gente, do mapeamento aqui do ESIS, né? Que eu tinha comentado com vocês. Quando a gente vai para uma reunião com algum gestor, alguma coisa, nem sempre eles conseguem entender o que são as caixinhas. Então, às vezes, ou a gente pode estar pegando aquela informação que fica muito reduzida, né? E dar uma ênfase, e é o que eu comentei com vocês lá no comecinho da aula, né? É bacana a gente pegar e destacar com alguma cor, né? Eu sou bem visual, e creio que a pessoa também não vai entender qual é a dor que está ali impactada, e dependendo do formato da área, né, é bem bacana a gente dar logo ênfase. Olha, está aqui o mapeamento atual, e eu estou percebendo aqui, né, conforme foi levantado, que as dores da atividade são esses dois pontos destacados aqui de lilás. Né? E aí, se quiser, pode até escrever para a pessoa conseguir entender e não ficar sofrendo em tentar ler as caixinhas, né? E quando a gente vai aqui um pouco para o cenário futuro, que é o ESIS, eu trago esse de para. Vivi, o que é isso? É quando eu consigo pegar o mapeamento do que foi feito,
E os ganhos que nem eu comentei lá para vocês. E aí, Laís, muita questão também de tipo dos indicadores, do que foi reduzido, tá? Ó, para vocês verem como tem peso quando a gente traz isso mais relevante para a área. Olha só, se eu chego para uma pessoa e falo, olha, eu mapeei, chego para a área e falo, eu fiz um mapeamento, e o teu cenário era esse daqui. Antes, tu solicitava os documentos pelo e-mail, Teams e WhatsApp, eles viram que eles não têm uma ferramenta para estar solicitando, né? A ferramenta deles não fazem isso, a gente até testou. E não matar esse retrabalho, porque eles pediam nos 3 lugares, ao mesmo tempo, por que não ficar só por e-mail? É algo formal, tem poder legal, facilita. E eles tinham uma grande demora em receber as assinaturas dos documentos. Por quê? Era documentos físicos. E aí foi quando a gente comentou, olha, por que não receber um de acordo por e-mail em 24 horas? Depois manda esse documento físico, né? Eles não estavam querendo colocar o DocSign da assinatura online. Então é algo bem diferente, assim, mais que tem empresas assim, né? E a questão da quantidade de documentos. Então, eles tinham 14 documentos para ser ministrado mensalmente de cada projeto. Então, se a gente multiplicar 50 projetos aí, né, 14 documentos, é muita coisa, que todo mês eles tinham que atualizar e mandar para aquela reunião que eles tinham que fazer, né, com toda a parte de gestão. Então, era muito braçal. E aí eu comecei a perguntar a eles: precisa de tudo isso? Literalmente, precisa mesmo? E foi muito legal que toda reunião que a gente fazia, eles falavam assim: Vivian, pior que não. Eu acho que a gente pode estruturar isso aqui. E olhem só, né? 14 cair para 6 documentos. Então, a quantidade de demora que eles realmente passavam. Então, tudo isso aqui, gente, é realmente processo. E quando a gente traz em peso, né, de tipo de 8 atividades identificadas, 2 tinham um ponto bem críticos para a área, né, que foram estruturadas e modificadas, né? E já trouxe uma relevância e automação muito mais rápido. Fora a questão da contratação de mais 6 gerentes de projetos, então, através do processo, a gente também consegue fazer essa ampliação, que ia trazer muito mais ganho, né? Rapidez, celeridade, entregas em projetos mais rápidos, e aí diversos combos, né, de melhoria. Mas é isso, até para vocês entenderem. Lá eles tinham uma metodologia tradicional, né? Que demorava um pouco mais, então ofertamos aí a questão do ágil para dar celeridade, então vocês percebem que eles conseguiram ter um prazo mais robusto e não prazos tão demorados de projeto, né? A questão também de organograma, então, como era antes, e isso aqui também é processo, tá? Então acaba que tá bom, Léo. Então, acaba que, tipo, o formato de como era um organograma sendo impactado pelo novo modelo, pela nova estruturação. Isso aqui também é muito contemplado aí em processo, o olhar consegue trazer muito isso, né? Os documentos, que nem eu comentei com vocês, né? Eles tinham, aqui realmente eles conseguiam agora, passaram a utilizar um documento único, então esses documentos eram com abas, né? Que ajudaram eles no dia a dia. Algumas coisas é muito da empresa, então eles tinham muito ainda essa posse de documento, de querer estar tudo ali registrado, mesmo colocando a metodologia ágil, então é algo muito deles em si, então a gente respeita, óbvio, é o formato, então tem certas coisas que não modifica tão rápido, né? E é isso, meu povo. Se vocês tiveram algumas dúvidas, já fui tirando aqui, né, para vocês. Sim, Matheus, é muito bacana. Já ajuda realmente a priorizar, né? E toda essa parte do desperdício também, concordo. Pri, eu terminei aqui, tô vendo se o povo tem mais dúvidas. Eu acho que teve aqui o Salgado que ficou com uma dúvida, né? Ele comentou que a maior dificuldade é fazer pessoas entenderem o funcionamento da empresa por processo, verdade, não por departamento. Sim, como era antigamente. O que leva à falta de integração entre os setores e não cumprimentos e gargalo dos processos. Sim, concordo também.
O Léo aqui nos abandonou, precisava trabalhar. Então, ótimo, a gente tinha deixado esse momento para perguntas e respostas, mas foi tanta interação, né, Vivian, durante a aula, eu Bom, fiquei adorei, surpresa positivamente também. adorei todo mundo, viu? Quem não ficou ninguém com eu gostei muito, gente. E é bom porque já interage, a gente já fala, não perde o fluxo. Isso Uhum, é muito legal. exato. Aí teve gente, o Léo também perguntou sobre a gravação, né? A gente vai mandar o e-mail com o link da gravação, né, para quem quiser revisar o conteúdo. Aí, deixa eu ver, o Igor O pergunta Igor se tem como disponibilizar a apresentação também, Vivian. tem sim, Igor, tem sim. A gente passa bem, bem direitinho, muito bacana. Igor quer vir para a parte de processo, olha que massa. Muito bom. Olha, Igor, a gente tem aqui, gente, um MBA aqui também de processo e projeto, acho que também vale muito a pena, tem muitas práticas, né? Tem somente o curso também que eu faço, mas se você, Exato. exato, estiver interessado, Aí, vale a já pegando o gancho na fala da Vivian, né? Lá na frente, quando eu falei do sorteio, o sorteio vai ser justamente a bolsa para o curso que a Vivian ministra, que todo esse conteúdo que ela deu aí uma degustação, ele vai ser, né, destrinchado aí, tanto com prática, com mais conteúdo, a partir do dia 24. Então, todo mundo que está presente aqui na sala vai poder participar desse sorteio. Então, enquanto a gente prepara aqui o ambiente de sorteio, eu peço que todo mundo ligue a câmera para a gente poder fazer já o registro desse momento. E é bom que todo mundo já fica ligado, vai que o nome sai e já se, todo mundo se correndo, pegando manifesta, né? E já... Ai, todo mundo correndo, pegando uma blusa, né, gente? Meu Deus. Mas aí, Opa, aproveitando... gente, que legal. Então, Ai, que e massa. vai ter também uma surpresinha para quem não for sorteado, a gente vai dar um outro bônusinho aí, uma outra oportunidade para também estar com a gente na turma de segunda-feira. Ai, que massa. Então, vamos. Brito, Oi. fala pra mim sorrir, peraí. Tá, eu vou dar aí um tempinho para a gente se organizar. Alessandra, agitando também os cabelos. Então, deixa eu ver aqui. Vão ser duas fotos, vai ter mais de duas. São mais de duas. Maria, tu consegue, na minha telinha eu só consigo pegar 20 pessoas. Na tua tela pega mais gente? Mais participantes? Que aí eu fazia no total. Aqui também eu pego um pouquinho. Então, deixa eu fazer aqui. Vamos à primeira tela. Todo mundo sorrindo. X. Primeira. Tem que ficar assim, Fri? Não, calma aí. Pode livrar um pouquinho o sorriso que eu vou fazer a segunda. Tá, vai. Fri, tu fala se for pra terceira, Pronto. viu? Não, tu não saiu nessa, viu, Vivian? Quem tá nessa? Poxa, É a eu aqui Mônica, o fazendo Vitor, o pose. Guilherme. Virei meme. Eu já sabia ou tô na... Não, tu já foi. Ah, oxi, gente, eu aqui fazendo pose. Então, pronto. Agora, aproveitar que estamos todos atentos para a gente poder fazer o sorteio. Todo mundo colocou o nomezinho, deu certo? Sim, aí eu vou só colocar uma observação. Eu vejo algumas pessoas que são do grupo. Então, se alguém for sorteado, que eu, né, tentei filtrar aqui quem eu já vi assim e tirei da lista. Mas quem for sorteado e for do grupo, dá a chance para outra pessoa, porque a gente já tem esse benefício, certo? Então, vamos aqui. Poxa. Eu vou Quem é abrir do a tela grupo para já, fazer com já você. entra, Vivian. Quem é do grupo já entra como com a bolsa do colaborador. Já me colocamos, pois Exato. é. Tá bem com desconto bancada. Super É, legal. sim. Tu vai compartilhar a tua tela, Vou Pri? compartilhar a tela para a gente fazer a auditoria, né? De forma ao vivo.
Maravilhosa. Então, temos aqui o nome de todos que estão presentes. O André, meu sonho é ter a oportunidade de ganhar. O Bel, estou Será, André? aqui em Vou colocar pra... alta, eu já imagino ele gritando, na torcida! Ai, gente, acho que se eu não fosse processo, eu ia ser narradora, já perceberam, Vamos né? aqui. 3, 2, 1. Igor Lima. Ô, menina! Olha aí, Igor, que massa. Cadê o Igor? Está presente? Igor está entre nós. Gente, eu não acredito que o Igor tá zero Já está animação. comemorando aí, ó, no chat. No bate-papo falando aqui. Tá, olha! Então, Igor... Eu vi mais uma. Ai, que massa, parabéns, Igor. Igor, Que aí eu só bom. peço que tu me mande o teu e-mail, teu telefone no privado, só pra gente, né, checar, confirmar e te mandar a bolsa, né, fazer a tua inscrição. E aproveito aqui, deixa eu ver. Não tô mais vendo vocês conseguem ver minha tela ainda? Sim. Sim. Então, aproveito, Lorena, dê oi, Lorena. Olá, pessoal, boa noite. Eu me chamo Lorena, sou consultora de vendas da parte da formação. Então, quem tiver interesse em cursos ou MBA, eu fico à disposição. Exato, e a Lorena está aqui também, já aproveito o momento para dizer que quem está online, né, está participando da nossa Masterclass, infelizmente não foi o Igor que foi sorteado, mas ele vai ter um desconto de 35%, né, na inscrição do curso que vai iniciar na próxima semana, né, que a Vivian vai ministrar. Então, a gente vai mandar aqui no chat o link para você falar com a Lorena no WhatsApp e também vocês vão receber por e-mail, né, o mesmo link com o contato da Lorena e direcionando também para a compra do curso no nosso site, certo? Então, aproveito, vou deixar aqui na tela e aproveito o momento para agradecer a todos pela presença. Acredito que foi um momento muito valioso, tem muita interação. Em plena segunda-feira, a gente tem 50 pessoas numa sala. Vívia, também muito obrigada pela condução. Foi muito rico, e aí as pessoas, né, já sentiram como é que vai ser o curso, que vão ser 5 dias, né, falando aí sobre processo, sobre mapeamento, como implementar isso dentro da empresa. Achei legal que a Raquel colocou que não só no meio organizacional, né, mas ela trabalha com artesanato e consegue aplicar Maravilhosa, né, a Raquel isso, também. né? Então, assim, são conhecimentos que a gente leva para além, né, do trabalho no nosso dia a dia. Então, é isso, gente. Mais uma vez, muito obrigada e até a próxima. Nossa, que massa. Obrigada, viu, gente? Pri, o Igor colocou aqui que a chefe dele mandou o link aí do... Olha só, Olha, tem que levar um A chocolate. chefe dele, arrasou a chefe dele, viu? Arrasou, gente. Maravilhosa. Gente, eu que agradeço. Muito obrigada. Eu sei o quanto é cansativo o nosso dia a dia de trabalho, numa segunda, mas agradeço bastante aí. Ficarem muito... A gente vai disponibilizar o material, vai ficar gravado também, né, Pri? Para vocês sim. darem uma olhadinha também. Tem meu LinkedIn, então, se quiserem também me seguir, estou disponível, a gente pode conversar. Não fiquem acanhados, tá? Sem isso, a gente conversa, bate um papo. Quem também conseguir participar do curso, ficaremos super felizes, né? Ou tenta se organizar para participar depois. A gente tem também o MBA, então, acho que vale muito a pena, tá? Isso. Então é isso, né, Pri? Tchauzinho, gente. Tchau.